Olá! Está na hora de conferir quais os destaques do Boletim Conexões durante a última semana. Desde quarta-feira, 3 escolas estaduais de Goiânia foram ocupadas. Os estudantes estão protestando contra o projeto do governo estadual, que pretende passar a gestão de colégios para organizações sociais a partir do ano que vem. A equipe da TV UFG conseguiu entrar em uma das escolas ocupadas, o Liceu de Goiânia, na última sexta-feira. Um dos colégios mais tradicionais de Goiás, o Liceu de Goiânia, foi ocupado por estudantes na manhã desta sexta-feira. Os alunos iniciaram um movimento contra a proposta do governo que pretende passar a administração de cerca de 200 colégios para organizações sociais a partir de 2016. Nós vimos que não houve diálogo com a população, que foi uma medida tomada por decreto, vinda de baixo para cima, e nós queremos ser escutados. Se essa é a única forma de ser escutados, então vamos ocupar as escolas para poder nós podermos ter voz. Ao longo do dia, os estudantes foram chegando e reforçando o movimento. Eles não devem sair do colégio até que o governo apresente novas propostas. Os alunos ainda não têm noção do tempo que vai durar o movimento, mas apesar do colégio ter sido ocupado hoje pela manhã, eles já tentam manter o mínimo de organização possível. Aqui nesse mural, eles dividiram em comissões, comissão de segurança, alimentação, limpeza, tudo para manter o mínimo de organização possível. Nesse portão aqui, só passa quem está participando do movimento. Colchões e cobertores foram levados pelos próprios alunos. Alguns deles ajudam na cozinha para fazer as refeições. Todas as salas foram trancadas e os corredores tiveram acesso restrito. Na quarta e quinta-feira, estudantes ocuparam outras 2 escolas da capital. O Colégio Estadual Professor José Carlos de Almeida, no centro da cidade, que estava fechado desde agosto do ano passado, foi um dos ocupados. O movimento tem ganhado força pelos estudantes que não pretendem recuar. Enquanto as nossas reivindicações não forem atendidas, a gente vai crescer esse número de ocupações até for atendida. Se for preciso, até todos os colégios de Goiânia a gente vai querer ocupar. Em nota divulgada na última sexta-feira, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte reafirmou que sempre esteve aberta ao diálogo e que, por isso, entende que esse movimento de ocupação de escolas é extemporâneo, injustificável e desnecessário. A Secretaria também afirmou que o projeto de gestão vai tornar o sistema mais ágil e mais eficiente e que as escolas vão permanecer 100% públicas e gratuitas. E os professores efetivos terão os direitos assegurados e os recursos aplicados serão os mesmos. O Ministério do Trabalho está mudando a forma de homologação da rescisão de contrato de trabalho. O novo sistema deve dar mais agilidade ao processo de cálculos trabalhistas. As empresas precisam ficar atentas, pois é necessário fazer o cadastro do funcionário. A partir do dia 1º de janeiro, as empresas que procurarem a superintendência vão poder contar com um novo sistema para fazer a rescisão contratual. É o Homolognet, que é muito mais ágil. E aqui ao meu lado eu estou com a Sebastiana Batista, ela que é superintendente substituta e vai explicar como que vai funcionar esse sistema. Como que funciona, Sebastiana? As empresas que procurarem a superintendência para fazerem a homologação, elas precisam antes fazerem o seu cadastro no portal do Ministério do Trabalho. E após esse cadastro, se dirigir à superintendência, para concluir ali a homologação de contrato do empregado. Esse sistema ele funciona como? Ele é um sistema informatizado, transparente e seguro. E no futuro a gente pretende que ele seja integrado ao FGTS, ao seguro-desemprego. E, nesse sentido, à medida que for fazendo as homologações, o nosso atendente lá na ponta, que vai receber aquele empregado para requerer o seguro-desemprego, os dados já vão estar lá de forma mais transparente e mais eficaz. O que muda, de fato, para o trabalhador? É mais seguro para ele, porque ali o empregador, ao fazer as anotações ali, ao jogar no sistema as verbas rescisórias do trabalhador, o sistema já faz o cálculo automático, o nosso atendente aqui confere e
passa a fazer o acerto ali de forma informatizada. Isso traz mais segurança ao trabalhador. Existe um prazo para as empresas fazerem um cadastro? A partir de 1º de janeiro, nós só vamos fazer através do sistema Homologonet. Então, eles têm esse prazo, esse resto de dezembro, e janeiro, à medida que eles forem precisando do serviço, eles precisam também fazer o cadastro. Então, só lembrando, o site do Ministério do Trabalho é o www.mte.gov.br. E segundo o Ministério da Justiça, mais de 56 mil haitianos imigraram para o Brasil depois do terremoto de 2010, que matou 230 mil pessoas e deixou mais de 1 milhão de desabrigados. Aparecida de Goiânia já recebeu mais de 400 haitianos nos últimos anos. E para auxiliar os refugiados, um projeto social oferece aulas gratuitas de português. Os haitianos Fraida e Jean Felipe moram em Aparecida de Goiânia há mais de um ano. Os estrangeiros vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e trabalho. Eles fazem parte dos mais de 50% de haitianos que vivem no Centro-Oeste e arrumam emprego no ramo da construção civil. Vagas de pedreiro e mestre de obras dão bastante oportunidade para estrangeiros. Cerca de 6 haitianos chegam aqui em Aparecida de Goiânia por semana. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, em média 50 carteiras do trabalho são emitidas para os estrangeiros por mês. Só que mais difícil do que encontrar uma oportunidade de trabalho é aprender o idioma. A língua é um obstáculo muito grande, porque não só a gente saber traduções, saber se comunicar, essa parte é fácil, mas tem coisas que são da cultura brasileira. Então, quando eles vão para o mercado de trabalho, quando eles vão para as ruas, eles precisam entender coisas específicas do jeito de falar, do jeito de se expressar, expressões idiomáticas que são coisas nossas, que tem em outros países também. Então, esse processo de inserção, de interação é muito importante, não só para aprender a falar, mas para aprender, para se sentir no meio, exatamente assim, eu faço parte dessa sociedade, não só consigo me comunicar de forma aleatória ou superficial. Ainda bem que eles não estão sozinhos nesse desafio. Com o apoio de professores voluntários e da Pastoral do Migrante, aqui nessa escola, eles têm aulas de português de graça. Então, como professor da área na universidade, eu criei um projeto de pesquisa que atua exatamente nessa área, de ensino de português para estrangeiros, especificamente em pessoas em situação de imigração. Então, alguns alunos da Letras já têm vindo atuar conosco. Então, eles recebem orientação teórica sobre material didático, sobre interculturalidade, sobre ensino de português para estrangeiros, sobre imigração, sobre refugiados e começam a atuar já aqui conosco. O Gustavo Luiz é aluno do projeto e presta bastante atenção na aula. Ele deixou a esposa e 4 filhos no Haiti. Ele trabalha numa fábrica de fraldas e recebe um salário mínimo que ainda é usado para ajudar a família. Esse salário dá só para pagar aluguel e depois comprar comida e depois a vez nós mandamos dinheiro lá para Haiti. A cidade de Aparecida de Goiânia acolheu os haitianos. No muro da igreja, a mensagem é clara. Aqui, haitianos e brasileiros são recebidos de braços abertos. Nós já vamos para um intervalo. E no próximo bloco, o Boletim Conexões fala de esporte e cultura. Vamos destacar um acervo da Escola de Música da Universidade Federal de Goiás, que guarda parte da memória musical do estado. E também vamos falar sobre a preparação das atletas goianas que praticam o vôlei sentado. A gente volta rapidinho. Voltamos com o Boletim Conexões desse final de semana. Os casos de Alzheimer, a forma mais comum de demência, dispararam nos últimos anos, principalmente por causa do aumento da população idosa. A doença é causada pela morte de células cerebrais, o que pode ser evitado por meio de estímulos ao cérebro. No vai e vem das ruas, gente apressada correndo contra o tempo. Nos parques e academias, alguns até encontram espaço para se dedicar ao corpo. Enquanto o físico é trabalhado, a cabeça acaba ficando de lado. Mas o que você faz para exercitar o cérebro? O meu dia a dia mesmo é fazer o crochê, porque exercita muito a mente, que é a mente vazia, né?
É ferramenta do diabo, como se diz muitos. Eu ando muito na rua, meu trabalho é muito comunicativo, conheço muita gente. E nos horários vagos eu leio um livro, leio Bíblia, fico mexendo no celular, no WhatsApp. A falta do estímulo do cérebro é responsável por diversas doenças neurológicas. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas têm o mal de Alzheimer. A doença se apresenta como demência ou perda das funções cognitivas, como memória, linguagem e atenção, causada pela morte de células cerebrais. Ela tem 4 estágios, que é o inicial, intermediário, o grave e terminal. E essa doença vai evoluindo até a pessoa perder toda a sua capacidade de executar as atividades de vida diária dela. Após os primeiros sinais da doença, não é mais possível reverter o quadro clínico, mas algumas técnicas são usadas para estimular o cérebro e retardar a evolução. A gente pode retardar a evolução dela, né? Principalmente com as estimulações cognitivas. E essas estimulações cognitivas a gente pode com coisas do dia a dia mesmo, jogos, caça-palavras, palavras cruzadas, jogos de 7 erros, baralho, dominó. Então, coisas que são acessíveis à população pode retardar a evolução dessa doença. Já de olho no futuro dos filhos, esse pai busca estimular o raciocínio das crianças desde pequenas. A gente costuma fazer jogos de memória, de mímica, né, que aí desperta um pouco essa memória deles das coisas. Eu costumo ler muito para eles, eu e a minha esposa. Inclusive esse rapazinho aqui, quando a gente lê para ele, a gente fala para ele, olha a gravura. Aí ele olha a gravura, eu fecho o livro e falo, qual que era a cor do chapéu que a pessoa estava usando. Aí ele geralmente costuma lembrar. No início era mais difícil, agora ele já lembra e ele vê coisas às vezes que a gente nem tinha percebido. Bom, agora vamos falar de esporte. Atletas goianas que conquistaram a medalha de prata no Parapan-Americano de Toronto, na modalidade vôlei sentado, estão treinando para os Jogos Paralímpicos do ano que vem no Rio de Janeiro. Apesar dos bons resultados no esporte e de todo o esforço diário, elas ainda encontram muitas dificuldades para se manter financeiramente. A vida de Adria, Jane e Núria tem algo em comum: a superação. As 3 sofreram acidentes de trânsito e tiveram parte da perna amputada. E através do vôlei sentado, elas têm conseguido vitórias. Depois de trazerem a medalha de prata dos Jogos Parapan-Americanos do Canadá, elas treinam por um novo objetivo: os Jogos Olímpicos Rio 2016. Fica aí a batalha, que é conquistar o espaço dentro da equipe, porque a modalidade voleibol sentado, ela já está nos Jogos Paralímpicos do ano que vem, mas as atletas não. Então, assim, tem portas abertas para novas atletas que estão chegando e para as que estão aqui continuar na batalha. O desejo das atletas é fazer parte da seleção brasileira dos Jogos no ano que vem. Por isso, a rotina de treinos é intensa. Elas treinam 5 vezes por semana, 4 horas por dia. Jane acredita que o vôlei sentado precisa de apoio e de novas atletas. Nós temos hoje 5 atletas treinando, no mínimo seria 12. Então, temos a dificuldade de conseguir atletas, deficientes, meninas que têm algum tipo de deficiência física. As atletas conciliam empregos com os treinos para se manter. O técnico acredita que o estado de Goiás precisa de mais programas de apoio ao esporte. Hoje, infelizmente, nem todos os atletas paralímpicos, mesmo aqueles de alto rendimento que compõem a seleção brasileira, que já foram numa Paralimpíada, ainda não conseguem viver exclusivamente do esporte. Então, elas precisam exercer outras atividades, trabalho, para que possam complementar a sua renda. Então, hoje, as atletas foram em Londres, elas têm uma bolsa do governo federal, que ajuda na sua preparação para os treinos, mas a nível de estado, nós aqui em Goiás ainda estamos muito atrás dos outros estados brasileiros. Bom, e agora vamos destacar um trabalho que valoriza a cultura estadual. A Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás abriga um acervo de registros que guardam parte da memória musical de Goiás. O som do piano se espalha pelos corredores da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG.
Lugar propício não só para estudar e executar música, mas também para preservar a história musical. Uma das salas da EMAC abriga um acervo que remonta a memórias do século XVIII. O material faz parte da memória musical de Goiás. Alguns dos arquivos são registros da própria universidade e outros material doado. O acervo tem manuscritos musicais, cartas, partituras e fotos que juntam dados de antes da criação da universidade. A motivação foi essa, saber mais, investigar mais sobre a música em Goiás e, ao mesmo tempo, trazer de volta um patrimônio que era da própria escola. Com isso, o laboratório está aberto a aquisições de acervos que sejam que as famílias não têm interesse mais em ficar com eles, porque é um monte de papel velho, né? Na visão de todos nós. E para que tudo não se perca no tempo, um cuidado especial é tomado na hora de arquivar os escritos. Primeiro o papel é higienizado, depois passa pela restauração e, por fim, é arquivado com muita delicadeza. O acervo será digitalizado e, em 2016, será feita a divulgação. A intenção é tornar o laboratório um centro de referência da música goiana. Bom, e o Boletim Conexões desse final de semana está terminando. Eu espero que você participe dos próximos programas, enviando sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você pode enviar esse conteúdo para o e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então para o WhatsApp no 91811406. Repetindo, 91811406. Eu te espero na próxima segunda-feira, às 6h30 da noite. Nesse dia haverá um programa especial para falar sobre o futebol goiano. O apresentador Guarani Neto comanda uma conversa que vai avaliar como foi a trajetória dos 3 principais times de Goiás: Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiás Esporte Clube. Então, até segunda-feira.